Esse vídeo vai parecer um pouco irônico, porque ao mesmo tempo que ele é sobre envelhecer, eu também tô cercado de vários ícones da minha infância, né? E a roupa que eu tô usando é uma camiseta do PlayStation, tem um broche do Game Boy aqui, o meu boné é do Game Boy, mas isso não é parte do skin Easy tentando ser jovem ainda. É porque essa foi a primeira roupa que eu encontrei e meu cabelo tá uma desgraça, então eu peguei o primeiro boné que eu encontrei. E a roupa já tava com o broche. Eu tenho uma história interessante para contar aqui para vocês e uma pergunta no final, porque eu tenho realmente uma grande curiosidade sobre isso aqui. Quando eu cheguei no Canadá, uma coisa que me confundiu muito é que todo mundo que eu conhecia parecia ser também imigrante. E não foi completamente surpreendente, porque mesmo lá em 2003, quando eu emigrei para cá, mesmo quando a gente sabia muito pouco sobre o Canadá, uma coisa que já era conhecida é que o Canadá é, de forma geral, bastante receptivo de imigrantes. Você provavelmente que acompanha meu canal porque tem curiosidade sobre o Canadá e já me mandou e-mails ou DMs perguntando sobre imigração, você deve ter ouvido de alguém, ou até você me perguntou, se é verdade que no Canadá os canadenses, né, ao contrário de talvez os americanos, sejam mais receptivos a imigrantes. Eu já vi isso em vários grupos de imigração, o pessoal que fala, não, vai para o Canadá porque lá eles recebem imigrante melhor. E essa impressão já era comum lá naquela época, talvez não tão comum quanto hoje em dia, porque hoje em dia a gente tem redes sociais e a informação parece se dissipar de forma mais fácil, para melhor ou para pior. Até lá em 2003, a galera já parecia perceber que realmente, né, já existe esse clichê, digamos, que os canadenses são mais receptivos. Acho que bate com aquela coisa do canadense ser muito educado, né? E aí eu conheci alguém na festinha ou na escola, né? Eu fiz high school aqui, tô aqui há muito tempo, cara. E aí eu falava, né, sou brasileiro e tal. Aí o cara, pô, eu sou alemão, eu sou sueco, eu sou finlandês, eu sou sei lá o quê. E eu falava, caramba, pô, mas realmente tem muito imigrante aqui, né? Porque todo mundo que eu conheço, mas eles não têm sotaque, né? E, tipo, eu não entendia muito bem isso. Demorou muito tempo até que eu entendesse que na cultura norte-americana é comum o cara, né, quando ele sabe qual é o seu background étnico, genealógico, ele sabe que, por exemplo, seu tataravô veio do Canadá nas caravelas, sei lá, da Escócia. Aí ele diz que ele é escocês, ele adota essa cultura e essa identidade, ele procura saber sobre a cultura de que os seus pais disseram, né, a gente vem dessa região aqui do mundo. E é muito interessante a forma como eles abraçam isso, né? Mas isso era confuso para o imigrante recém-chegado que não está acostumado com essa prática norte-americana, né? Isso é comum não só no Canadá, a propósito, nos Estados Unidos também. Quando eu descobri isso me fez pensar bastante como no Brasil, pelo menos de onde eu sou nordestino, de Fortaleza, né? Coisa que não fica muito aparente no meu sotaque, né? Isso é outra questão da minha identidade cultural, /étnica, /genealógica, que não é, né, que é interessante pra mim, né? Porque eu passei por muitos processos que tornaram meio confuso eu aderir a uma identidade, mas já a gente chega lá. Então eu percebi que isso não é muito comum no Brasil, particularmente no Nordeste. É muito comum aqui, de uma forma que nunca foi entre as comunidades em que eu convivi, o pessoal se identificar com uma outra nacionalidade no contexto de, não, o que eu quero dizer é que meus avós, meus tataravós vieram de lá. Eu nunca ouvi quando eu era moleque em Fortaleza ou em Londrina até quando eu morei lá, mas foi relativamente pouco tempo, talvez no Paraná seja mais comum do que foi no Ceará e no Maranhão, os outros estados onde eu morei. Eu nunca ouvi um amiguinho da escola falando, não, porque eu sou, sei lá, holandês, né, querendo dizer que, né, seus antepassados vieram da Holanda, né? Eu achei isso interessante, né? E eu fiquei pensando muito sobre a minha própria identidade cultural, tanto no que isso é bem curioso, eu ia falar pertains, que é a palavra em inglês para essa palavra que me falta agora. Isso é incrível. Se eu tivesse... só pra você ver, isso aqui não foi... Geralmente eu gravo vídeo com teleprompter, lendo o roteiro. Essa parte encaixou tão bem com o ponto que eu tô fazendo que eu queria deixar claro que eu não tô lendo um roteiro que não foi planejado isso. Eu esqueço algumas palavras em português às vezes. Eu percebi que eu não sei muito bem de onde eu sou. Por ser branco, né? Ou pelo menos dentro dos padrões brasileiros eu sou branco. Aqui fora é um pouco não é muito certo, né? Tipo, que eu sou essa etnia, porque alguns diriam que eu ser latino, a minha latinidade, se essa palavra existe, né? Ser imigrante, isso não bate muito bem com a experiência usual de ser branco no Canadá. Então, alguns diriam que eu faço parte de uma minoria reconhecível. Inclusive, quando eu digo alguns, eu digo o governo canadense. Porque eu sou, né? Se você é imigrante de primeira geração, você não é considerado branco aqui pelo censo, essas coisas. Eles consideram um imigrante, enfim. E eu percebi que eu não sei. Na minha família, o que eu sei da minha família, a história é recente,
Eu sei que os meus avós, tanto do parte de mãe e parte de pai, vieram do sertão do Ceará. E eu visitei algumas vezes nos anos 80 e 90, quando eu era muito pequeno, então eu não tinha como apreciar de fato o que eu estava ali experimentando, né? Tipo, uma breve conexão com os meus antepassados, a minha família, minha origem, minhas raízes e tal, né? Eu lembro de gostar da experiência, né? Aquela casa bem simples, no meio do nada, e a família cria ali alguns animais para consumo próprio, água no filtro de barro, não tem eletricidade, a TV é ligada na bateria de um carro, e aí só pode assistir jornal e novela, né? Tipo, eu sei que é assim que os meus antepassados viveram, até meus avós e os meus parentes mais que não são... Quando eu digo antepassados, faz pensar que eu estou falando de 300 anos atrás. Estou falando de a história mais recente da minha família mesmo. E eu tenho essa conexão com isso, né? Mas eu não sei além disso. Tipo, eu não sei de onde veio a minha família, minha linhagem, digamos, né? Por ser branco no Brasil, parece óbvio supor portugueses, né? Mas o Nordeste foi habitado por outras nacionalidades, outras etnias também, né? Então não é certeza que eu sou português. Eu penso até em fazer aqueles exames de DNA só por curiosidade, para saber de onde eu sou. E a minha curiosidade sobre isso me faz até repensar às vezes a minha decisão de não querer ter filhos. Eu não sei, vendo o mundo ao meu redor e pensando em quem eu sou como pessoa e os planos que eu tenho para o futuro, eu acho que ter filhos seria incompatível com isso, então não planejo ter filhos. Então, eu estava pensando sobre isso, né? Que eu não sei de onde eu venho, especialmente agora nesse momento, né? Eu não sei para onde eu vou, porque eu não sei se eu quero morar pro resto da vida no Canadá, mas o Brasil também é complicado. Eu penso em um estilo de vida nômade, talvez, e aí por eu não ter muita vontade de ter filhos, isso eu fico pensando em como é que eu me encaixo em toda essa história da minha família, dos meus antepassados, eu tomando a decisão de não ter filhos, como é que... Eu não pensei ainda em todas as ramificações filosóficas dessa decisão, né? E aí eu pensei sobre a questão da minha identidade, tipo, dessa questão de da identidade ancestral, e tem a questão da minha identidade pessoal, porque eu sou brasileiro, eu morei no Nordeste boa parte da minha vida, e aí moro no Canadá desde 2003, e aí entram questões de personalidade, interesses pessoais, tudo isso, né, faz quem você é, né, compõe a sua personalidade, quem você é, a sua identidade. E aí eu vivo numa penumbra estranha em que, após um certo tempo, e todo imigrante, eu estou muito curioso para ver os comentários dos imigrantes que estão assistindo esse vídeo. Todo imigrante que mora fora há muito tempo, ele chega num ponto, eu comentei sobre isso em vários vídeos, em que o tempo que você passou fora do Brasil, ele é ou equivalente ou é maior do que o tempo que você passou no Brasil. Os meus irmãos, por serem mais novos, eu sou o filho mais velho, eles já passaram por esse limiar, em que o tempo que eles viveram fora do Brasil é maior do que o tempo que eles viveram no Brasil. Né? Conviveram mais com canadenses do que brasileiros, de certa forma. Falam mais inglês do que português, especialmente os meus irmãos menores. Porque eu tenho um trabalho aqui que me força a falar todo dia por horas em português e me manter antenado nas notícias, a política, coisas do tipo. Eu vejo que os meus irmãos eles não têm esse mesmo nível de conexão porque eles não trabalham na internet como eu trabalho. Então eu fico pensando sobre a minha própria identidade, né? Nessa questão desse limiar em que eu vim para o Canadá com 19, né? Recém-completados, e eu tô aqui desde 2003, né? Então eu já tô chegando no ponto em que vai chegar o dia em que agora eu estou no Canadá há mais tempo do que eu passei no Brasil. O que é que isso... há muitos anos, há muito tempo eu penso sobre isso. Como é que isso vai... O que é que isso vai significar para mim, a minha identidade pessoal, cultural, seja lá como você queira chamar, né? Porque não existe uma resposta clara e eu tenho certeza que qualquer que seja a identidade que eu acabar adotando de fato vai ofender alguém de alguma maneira. Isso é meio que um comentário sobre o tempo que a gente vive, né? Que a forma como você se identifica você mesmo deixa algumas pessoas com tanta raiva. Não tem nada a ver com isso aqui, né? Não é um paralelo 100%, mas tem um pouquinho a ver quando eu penso na animosidade que as pessoas sentem umas com todas as outras nas redes sociais, nessas questões de gênero e tal, porque é muito da mesma coisa, é alguém decidindo, eu quero me identificar assim, e por algum motivo isso não te afeta em nada, mas tem gente que fica furiosa com essas coisas, né? Não quero dizer que eu passo pelo medo... tá vendo? Novamente um exemplo do tempo que a gente vive, eu tenho que falar isso, porque eu conheço vocês. Se eu tivesse tweetado isso, em que eu não tenho todo esse espaço para explicar melhor o contexto, já estaria me cancelando dizendo que o Easy Nobre se acha oprimido que nem pessoas trans. Eu conheço vocês muito bem. Mas voltando aqui, o que eu quero dizer com essa questão da identidade pessoal e como isso afeta outras pessoas e como elas, o feedback que você recebe delas, né?
Quando eu comecei a criar o meu canal aqui no YouTube, se você voltar lá atrás, os vídeos eram em inglês, porque não existia um canal como existe hoje. Eu fazia pequenas resenhas de jogo de celular, e eu resenhei um flashcard para você jogar ROM no Game Boy, esse tipo de coisa no DS. E eu fazia tudo em inglês, porque o canal não era uma extensão do meu blog, como acabou acontecendo, né? E acabou vivendo mais, tendo uma longevidade maior do que do meu blog. E aí eu recebia comentários de brasileiros que acompanhavam meu blog, então claramente gostavam de mim, mas me viam falando inglês e tinham raiva daquilo. E comentavam, dando algum tipo de comentário maldoso. Ah, ele se acha gringo, olha, ele se acha gringo e tal. Não, é porque na época o YouTube não tinha conteúdo em português, tudo que você via lá era em inglês. O YouTube é um lugar muito diferente naquela época, muito. Não tinha um canal organizado como um programa de TV e superproduções que realmente rivalizam com produções televisivas. Era só a gente falando com a câmera da forma como eu estou fazendo aqui. Até esse microfone de lapela é muito sofisticado para o que a gente fazia na época. Essa câmera em alta resolução é muito sofisticado para o que a gente fazia na época. E eu comecei a fazer conteúdo em inglês simplesmente porque tudo que eu via no YouTube era em inglês. Eu pensei, ok, aqui é um local de conteúdo em inglês. Eu vou fazer... No Facebook é a mesma coisa. Eu falava em português no blog, porque o blog começou quando eu morava no Brasil, mas à medida que eu fui adotando certas redes sociais, eu simplesmente comecei a me comportar como eu achava que era o certo naquele ambiente, né? O YouTube, por exemplo. Quando eu fui criar minha conta no YouTube, né, eu pensei em colocar Israel Nobre, que é o meu nome legal no passaporte, no RG, na certidão de nascimento, mas como tudo no YouTube era em inglês, eu pensei, eu estou na comunidade norte-americana, né? No Orkut é brasileiro, português e tal. E eu lembro que no comecinho o meu Orkut era Israel Nobre. Mas no YouTube é Easy, porque é assim que eles me chamam aqui, então eu vou adotar como Easy. E eu vou falar em inglês, porque estou num ambiente norte-americano. Eu recebi muitos comentários bem maldosos de pessoas falando assim, ah, você tá se achando gringo e tal, quer se exibir porque fala inglês e tal, não sei o que. Aí, ok. Aí um pouco por isso, um pouco por... Aí eu pensei, eu escrevo um blog em português, tô vendo que tá começando a ter brasileiro aqui, vou traduzir meu conteúdo para o português. E aí comecei a falar de acontecimentos da internet, porque era o que bombava na minha pequena bolha, né? Aconteceu alguma briga tem 2 blogueiros brigando no Orkut, e aí isso vira, né, assunto pro canal. Eu lembro que uma das primeiras tretas que eu comentei no meu canal, na história do canal, foi uma briga entre o Ronald Rios e o Felipe Neto. O Ronald Rios, comediante, era blogueiro das antigas e tal, trabalhou no CQC, e o Felipe Neto não precisa explicar quem é. E aí eu fiz um vídeo explicando a briga entre os dois. Na época eu conhecia o Ronald muito melhor do que eu conhecia o Felipe Neto. A gente já tinha uma discussão breve lá de 1000 anos atrás, aí eu meio que fiquei do lado do Ronald e tal. E aí depois desse vídeo que eu e o Felipe Neto, a gente se conheceu um pouco melhor, se conheceu pessoalmente, enfim. Isso para você ter uma noção de há quanto tempo isso faz. Meu ponto é o seguinte, a hostilidade que eu recebi simplesmente porque eu estava decidindo fazer um conteúdo em inglês, me fez mudar o conteúdo para português, e hoje eu considero essa uma das piores decisões que eu tomei na vida. Porque na época eu estava fazendo vídeos exatamente do que eu quero fazer hoje, que era conteúdo sobre portabilidade em inglês. Algo que me rendeu muito mais oportunidades de carreira do que todo o tempo que eu tive fazendo isso em português. Para quem não sabe, eu sou patrocinado pelo Facebook e eu fiz conteúdo sobre o Oculus Quest, que é o visor de realidade virtual que eu adoro. E pro Facebook me notar e enviar um produto caro como esse e me pagar para fazer isso, foi rápido pra caramba. Para empresas equivalentes no Brasil fazer a mesma coisa, demorou muito. Então, é curioso como a hostilidade que eu recebi das pessoas por criar um conteúdo que eu sentia que era a minha identidade naquele momento, me fez mudar de forma que eu perdi oportunidades. O meu sotaque eu mudei por causa dos comentários maldosos que eu recebia, que me davam flashbacks do que eu ouvia no tempo da escola. O pessoal me zoava. Aí quando eu me mudei de volta de Londrina para Fortaleza, falando Fortaleza, carne, né? Me chamava de Chico Bento na escola. Aí eu mudei de volta, enfim. Eu tenho muita curiosidade sobre essas questões de identidade, histórico, ancestralidade, coisa do tipo. E aí isso se repete novamente. No meu canal em inglês, frequentemente eu recebo comentários maldosos de gente falando assim, só tem brasileiro vendo isso aqui, só tem brasileiro, o Easy tá fazendo esse canal pra fingir, pra pagar pau de gringo, sei lá o que falam. Isso é foda, porque tentam me expulsar da esfera brasileira também. Porque o conteúdo que eu faço aqui geralmente é comentando histórias, notícias, o cotidiano brasileiro, né, economia, política, seja lá o que for. E aí o que eu mais ouço é, esse cara nem mora aqui, então ele não era nem pra estar falando isso. Você não mora aqui. É quase como se dissessem, você não é mais um de nós. Você não é um de nós. Você não mora aqui, você não entende a realidade. Todos os meus pontos de vista, a vivência que eu tenho no Brasil, acompanhar as notícias, conversar com pessoas, falar a língua fluentemente, compreender a cultura melhor do que a cultura de qualquer outro país, eu diria. Né? É a única que eu entendo bem realmente. Né? Em segundo lugar, a cultura norte-americana, pelo tempo que eu estou aqui. Mas aí quando eu tento
quando eu exerço essa identidade brasileira no vídeo, eu sou rejeitado porque pela circunstância de que eu não estou nesse exato momento com o pé no chão do território brasileiro, é como se meu ponto de vista fosse inválido. Tipo, é claro que se você não vive a realidade, os seus comentários vão sempre estar sujeitos a serem falhos ou incompletos, ou às vezes ingênuos. Eu vejo comentários de pessoas que opinam sobre a América do Norte e você bate o olho e você sabe que esse cara nunca saiu do Brasil. Você pode falar confiantemente que ele nunca saiu do Brasil porque ele está falando algo que é absurdo, que ele está claramente vendo algo em um filme e ele pensa que é daquele jeito. Imigrante sabe exatamente do que eu estou falando. Imigrante sabe exatamente do que eu estou falando. Porque a gente às vezes tem que chegar e falar, não é bem assim, né? Enfim, é curioso isso, essa dualidade. Eu não sou bem-vindo para algumas pessoas para exercer a minha identidade brasileira, porque se eu não moro no Brasil nesse momento, nada que eu falo sobre o Brasil vale a pena ouvir. Mas ao mesmo tempo, se eu busco refúgio na comunidade norte-americana que me acolheu, né, eu tenho lá 126 mil inscritos. É um canal muito pequeno, mas curiosamente, por vários meses rendeu mais do que esse canal, eu recebi oportunidades de negócio muito mais rápido e, o que é muito interessante, tem gente de todo mundo que me acompanha lá. Nesse canal é basicamente só brasileiro. Eu vou deixar um link aqui, eu vou lembrar, um link e um like, eu não vou esquecer, não se preocupa, dessa vez eu não vou esquecer. Eu fiz um vídeo falando sobre locadoras no Brasil. E os comentários são de pessoas de todos os locais do mundo que você possa imaginar, comentando um fenômeno parecido com as locadoras no país deles. Tem comentário de gente da Algéria, México, Arábia Saudita, China, Iraque. Eu adoro os comentários desse vídeo, volta e meia. Eu volto, quando eu tô me sentindo meio desmotivado, meio assim, sentindo que eu tô sem direção, não tô conseguindo escrever um roteiro, eu pulo lá e eu vejo como é interessante que eu me conectei com pessoas do mundo inteiro. A internet finalmente vivendo ao potencial que era prometido pra gente, né? Essa comunicação harmoniosa com pessoas de todo mundo e que te enriquece. Hoje eu posso dizer, sabia que tipo, sei lá, tem países que eu não sabia nem que existiam. Tipo, tem um cara que mandou, o maluco lá da Algéria. A Algéria não é um país que você pensa constantemente, você não vê notícias sobre a Algéria o tempo inteiro. Tem um brother algeriano que comenta nos meus vídeos sempre, ele tava interagindo comigo quando eu tava tweetando algumas coisas em inglês, que foi meio que o esqueleto da ideia desse vídeo aqui. E aí eu comentei que alguns segmentos da comunidade portuguesa tem uma certa ansiedade pelo fato de que a juventude portuguesa está aderindo dialetos e práticas brasileiras por consumir o nosso conteúdo. E eu achei interessante que a nossa metrópolis, né, que era a nossa metrópole, agora tá sentindo na pele o que é ser colonizado por outra nação. E olha que no caso deles é bem de leve, que a gente não tá pegando nada deles e é voluntário, eles estão assistindo nossos vídeos porque querem e a língua é bem próxima, não é uma língua diferente que eles estão impondo em todo um povo, né? Enfim, esse brother da Algéria, ele falou, a gente devia fazer isso com a França. Eu falei, pode crer, na Algéria você fala francês, eu li isso alguma vez. E esse enriquecimento cultural não aconteceria se eu nunca tivesse feito vídeo em inglês. Eu penso constantemente onde a minha vida estaria agora se eu tivesse mantido o canal em inglês, né? Ao contrário do que as pessoas falavam, me zoando. O Easy quer fingir pagar pau que é gringo. Se mudou pro Canadá e agora se acha gringo. É tão curioso essa reação. Se eu faço conteúdo em inglês, sempre vem alguém nos comentários para menosprezar, dizer que só tem brasileiro assistindo, que eu tô fingindo que eu sou gringo, né? E tal. Quando eu me tornei cidadão canadense, né, eu já estava aqui há bastante tempo, e aí eu mudei nas minhas redes sociais, em vez de só Brazilian, né, brasileiro, eu botei Brazilian e Canadian, porque é assim que se identificam pessoas com dupla nacionalidade. E aí muita gente tirou print disso e começou a me zoar pra caralho, foi muito pesado. O pessoal, por eu simplesmente agora anunciar que eu me sinto canadense, eu sou legalmente canadense, eu tenho um passaporte canadense, e eu tô aqui há tanto tempo que para muitas coisas eu sou mais canadense, entre aspas, do que brasileiro, né? E aí eu fui detonado por causa disso. É curioso como a gente ataca muito uns aos outros por questões de, tipo, a identidade da pessoa. Eu colocar que eu sou canadense agora, anunciando que agora eu sou um cidadão canadense, eu tenho todos os direitos e deveres de um cidadão canadense, deixou a gente com muita raiva, mano. E foi adicionado a longa lista de coisas que eu fiz que ofendeu ou que chateou alguma pessoa. Que toda vez que eu sou cancelado, você sabe que eu não gosto desse termo, jogam, é mais munição para essas pessoas. Enfim, esse vídeo ficou muito mais longo do que eu planejava. Eu só consegui manter o foco assim, na história e contar a história direitinho de forma relativamente coerente, porque eu não sei como é que vai ficar isso aqui quando eu colocar no ar e não vou editar nada.
porque eu tô levemente medicado, porque o cérebro do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade torna impossível contar uma historinha assim de começo. Enfim, vou ficando por aqui, um grande abraço, tenho muita curiosidade sobre você, que é imigrante, que está há menos tempo do que eu, que está há mais tempo do que eu, o que você acha sobre isso e essas questões de identidade de forma geral. É isso, gente, vou ficando por aqui e até a próxima.